Ministro do STF, Gilmar Mendes, tira da Procuradoria-Geral da República o direito exclusivo de pedir impeachment dos ministros do Supremo. Relator do projeto que muda o cálculo da pena de quem tentou golpe de Estado admitiu que a desometria poderá virar anistia. Comissão do Senado aprovou o fim da jornada de trabalho 6x1 e reduz a jornada semanal. Salário mínimo do ano que vem será de R$ 1.621, com aumento de R$ 103. Regras da Prefeitura de São Paulo fazem empresas de aplicativo desistirem de implantar o serviço de mototáxi. Ventos de 100 km por hora causam prejuízos e deixam mais de 2 milhões de pessoas sem luz na capital paulista. O governo da Austrália começa teste inédito que tira o acesso dos jovens de até 16 anos a todas as redes sociais. Um relatório da ONU apontou que cuidar do meio ambiente poderia salvar bilhões de vidas e gerar trilhões de dólares em lucro para todos. A partir de agora, no Jornal das 22. Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reduz as penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado. O projeto deve beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na Superintendência da Polícia Federal para cumprir 27 anos e 3 meses de prisão depois de ser condenado por vários crimes pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Para falar mais sobre este assunto, vamos até Brasília, onde está o nosso repórter Bruno Tibério, que tem mais informações. Boa noite, Bruno. Boa noite, Nascimento, que nos acompanha de casa. Olha, agora o texto segue para o Senado e pode alterar, inclusive, de forma direta as condenações de Jair Bolsonaro e de outros réus que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. A proposta, ela reduz penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito e também modifica regras de progressão de regime. Inclusive, especialistas afirmam que se o texto ele for aprovado no Senado e virar lei, as defesas dos condenados eles devem recorrer, então, ao STF para pedir a readequação, então, das penas e também do tempo de cumprimento em regime fechado. Pelos cálculos apresentados aí por vários juristas, a pena de Jair Bolsonaro, hoje fixada aí em 27 anos e 3 meses, poderia cair para algo aí próximo a 20 anos. E o período em regime fechado, que atualmente está estimado em quase 7 anos, poderia ser reduzido para pouco mais de 3 anos e com a remissão ali por estudo ou até mesmo trabalho, cair para cerca de 2 anos e 4 meses. A tramitação no Senado, porém, ela enfrenta resistência. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar, determinou aí que o texto seja analisado pelo colegiado antes de qualquer votação em plenário. Os parlamentares, inclusive do Centrão, se opõem, a levar o projeto diretamente ao plenário, temendo aí que a proposta ela seja interpretada como um benefício explícito ao ex-presidente e também ex-integrantes do governo condenado por tentativa de golpe. Davi Alcolumbre, inclusive, defendeu a votação ainda neste ano, mas integrantes do Senado argumentam que o tema exige mais debate. Senadores da direita trabalham para acelerar a análise. Eles argumentam que a aprovação ainda neste ano permitiria a soltura de condenados antes do Natal. Na Câmara, a aprovação ela contou com apoio expressivo da direita. Deputados do PL votaram confiando aí na articulação do relator Paulinho da Força, que afirmou ter aval prévio de lideranças do Senado e também do próprio STF. Inclusive, Nascimento, parte do Centrão reclamou de ter sido surpreendido ali com a votação e também teme desgaste caso o Senado ele rejeite o projeto, como já ocorreu na votação da PEC da blindagem. Nascimento, eu volto com você aí. Inclusive, essa votação acabou gerando reações no dia de ontem. E uma delas nós vamos falar justamente sobre hoje, daqui a pouco, justamente para falar sobre a cassação de Glauber Braga, E ele esteve, inclusive, envolvido nas confusões que aconteceram no dia de ontem aqui na Câmara dos Deputados, justamente durante o dia dessa votação do PL da dosimetria. Volto com você aí. Muito obrigado, Bruno. Logo mais você volta com outras informações aqui no Jornal das 22.
E o Senado aprovou agora há pouco o projeto de lei antifacção. O relatório do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, alterou pontos fundamentais do texto aprovado na Câmara dos Deputados. Portanto, retorna à Casa Baixa para uma nova análise. O projeto foi aprovado por 64 votos a favor e contrários. Mais cedo, a proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O ministro Gilmar Mendes voltou atrás, suspendeu uma parte de sua decisão e a possibilidade de pedir impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal deixou de ser exclusiva da Procuradoria-Geral da República. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu um trecho da sua própria decisão que restringia à Procuradoria-Geral da República a possibilidade de apresentação de pedidos de impeachment contra membros da Suprema Corte. Agora, fica valendo a regra que está prevista em lei, de que qualquer cidadão pode apresentar pedidos de impeachment de ministros do STF, que passarão pelo Senado. Gilmar ainda retirou da pauta do STF a análise da sua antiga decisão sobre o tema. O caso estava previsto para ser analisado no plenário virtual do Supremo a partir da próxima sexta-feira. Assim, a questão será levada ao plenário presencial, mas deve ficar apenas para o próximo ano. Dessa maneira, o ministro atendeu parcialmente a um pedido feito mais cedo, que era a revogação total da decisão. Assim, também fica valendo a proibição de que pedidos de impeachment contra ministros do Supremo tenham como base a tentativa de responsabilizar ou iniciar um processo de impeachment contra magistrados com base apenas no mérito de suas decisões. Mas se esse pedido não fosse atendido, o Senado solicitava alternativamente a suspensão dos efeitos da primeira decisão de Gilmar e do julgamento da liminar do ministro pelo STF até que o Congresso aprovasse o projeto que atualiza a lei do impeachment, que é de 1950. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados rejeitou o parecer do relator que defendia a absolvição da deputada Carla Zambelli e agora ela pode ter o mandato cassado. O deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, foi indicado como novo relator e deve recomendar a cassação da parlamentar já condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão, multa e a perda do mandato por invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Durante o debate da CCJ, Carla Zambelli, que está presa na Itália, fez sua defesa por videoconferência. Antes de ter a prisão decretada, a deputada fugiu para a Itália, onde foi presa e aguarda a decisão da justiça italiana sobre o pedido de extradição feito pelo Brasil. No dia 2 de dezembro, o relator do processo de cassação da deputada na CCJ, o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, emitiu um parecer contrário à perda de mandato da parlamentar, com base em um laudo apresentado por perícia contratada pela defesa. Na mesma sessão, o processo de votação do relatório foi interrompido após pedido de vista coletivo. O líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, chegou a declarar que entraria com um mandado de segurança no STF para que a mesa diretora cumprisse a determinação da Corte. Na última terça-feira, antes da aprovação do projeto de lei que prevê a redução de penas de pessoas condenadas pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e pela tentativa de golpe de Estado, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, anunciou que levaria ao plenário os processos contra Carla Zambelli e o delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, já condenados pelo Supremo Tribunal Federal, e o do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, a partir desta quarta-feira. Para que o plenário da Câmara dos Deputados casse o mandato da deputada, é necessária a maioria absoluta de votos favoráveis, o que corresponde a pelo menos 257 votos dos 513 parlamentares da Casa. O número de casamentos aumentou no Brasil, mas, segundo o IBGE, é cada vez menor o número de pessoas que querem ter um filho. O país registrou a maior queda de nascimentos em mais de 3 décadas.
O número de casamentos voltou a crescer no Brasil em 2024, após anos de retração. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foram registrados 948.925 casamentos, um aumento de quase 1% em relação ao ano anterior. A alta interrompe uma sequência de quedas observada desde 2016, que se agravou durante a pandemia da Covid-19. Apesar da recuperação, o volume de uniões ainda não retomou os patamares de 2019. Além disso, os dados revelam que os casamentos têm durado menos. Há 2 décadas, a duração média das uniões no país era de 17 anos. Em 2014, esse tempo caiu para 14 anos e no ano passado chegou a 13 anos, indicando mudanças no comportamento das famílias. Na contramão do aumento dos casamentos, o Brasil registrou uma forte queda no número de nascimentos no último ano. De acordo com o IBGE, a redução foi de 5,8% em comparação com 2023, o maior desde o início dos anos 90. Este é o 6º ano consecutivo de queda da natalidade, superando inclusive as reduções observadas em 2020 durante a pandemia e em 2016, na crise relacionada ao vírus da Zika. Os técnicos do Instituto avaliam que o resultado está ligado a uma tendência de longo prazo: queda da fecundidade, menor número de filhos por mulher e envelhecimento progressivo da população. Embora ainda faltem microdados do censo de 2022 para explicar o comportamento específico de 2024, as projeções indicam que a partir de 2042 a população brasileira deva começar a diminuir. Outro fator que ajuda a explicar o cenário é a mudança no perfil da maternidade. Nos últimos 20 anos, a proporção de mães adolescentes caiu de 20% para 11%. Em 2004, mais da metade dos nascimentos era de mulheres com até 24 anos. E em 2024, esse percentual recuou para menos de 35%. O adiamento da decisão de ter filhos tem impactado diretamente os índices de natalidade no país. E veja a seguir, o Ministério do Planejamento anunciou hoje o valor do salário mínimo, que entrará em vigor no dia 1º de janeiro, R$ 1.621. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o fim da jornada de trabalho 6x1 e reduz a jornada semanal. O plenário da Câmara dos Deputados colocou em pauta para a votação de quebra de quórum parlamentar contra o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. A representação é de autoria do Partido Novo, que protocolou o pedido em abril do ano passado. O deputado Glauber Braga protestou contra a votação e ocupou a cadeira do presidente na Câmara e horas depois foi retirado à força pela Polícia Legislativa. O deputado Hugo Mota anunciou que levaria ao plenário o pedido de processo de cassação contra o deputado Glauber Braga. Para falar mais sobre este assunto, vamos voltar a Brasília e falar com o repórter Bruno Tibério. Bruno Tibério, boa noite, meu querido. Boa noite, Nascimento. Então, o que acontece, né? Depois de ter sido, então, retirado à força da mesa diretora aqui da Câmara, após ocupar a cadeira da presidência como forma de protesto, interrompendo, inclusive, os trabalhos do plenário, hoje a Câmara dos Deputados votou, então, o processo de Glauber Braga, né, do PSOL, e que, inclusive, havia sido aprovada anteriormente pelo Conselho de Ética. A questão é que foi depois votado um destaque, né, durante toda essa votação que se estendeu ao longo de praticamente todo o dia, foi feita a votação de um destaque solicitando, então, que ao invés de haver a cassação, houvesse, na verdade, a suspensão do parlamentar por 6 meses. E esse destaque ele foi aceito. Dessa maneira, então, o parlamentar, na verdade, ele está suspenso por 6 meses. Nesse exato momento, aqui atrás de mim, não sei se é possível captar pelos sons, pelo microfone aqui da RIT, parlamentares, aliados e também assessores de Glauber Braga estão ali justamente comemorando, então, essa decisão, uma vez que, ao invés de perder, então, o seu mandato, na verdade, ele vai estar suspenso, então, por 6 meses. O parlamentar, ele respondeu por falta de decoro desde abril do ano passado, quando ele empurrou e chutou o ex-militante do Movimento Brasil Livre, Gabriel Costenaro, durante uma confusão ali nos corredores da Câmara. O caso ele foi registrado
e também motivou ali o pedido do Partido Novo para perda de mandato. A crise envolvendo Glauber Braga, ela se intensificou nessas últimas semanas. Líderes e parlamentares do próprio PSOL têm manifestado algum desconforto com a postura do deputado, apontando que ele adota ali condutas que são consideradas isoladas, sem alinhamento, inclusive, com a orientação partidária. Internamente, integrantes da legenda afirmam que as suas ações elas geram desgaste político e também prejudicam a articulação do partido em plenário. O episódio dessa última terça-feira, inclusive, elevou ainda mais essa tensão, principalmente depois que ele ocupou então a cadeira reservada ao presidente da Câmara. Glauber acabou forçando a interrupção da sessão e provocou um impasse institucional. Hugo Mota, presidente da Casa, classificou o ato como desrespeito ao parlamento e ressaltou que a cadeira ela pertence à República e não a um deputado individualmente. Vamos ouvir a fala de Hugo Mota logo depois que a transmissão da TV Câmara ela foi interrompida, depois que a Polícia Legislativa retirou, né, o deputado Glauber Braga. Vamos conferir o que disse logo após tudo isso Hugo Mota. Garantir que divergências se expressem com voz, não com vandalismo institucional. Com argumento, não com agressão simbólica. Com voto, não com invasão da mesa. Hoje ficou claro que quem tentou humilhar o Legislativo, humilhou a si mesmo. Quem tentou fechar portas ao diálogo, escancarou a própria intolerância. E quem tentou afrontar a Câmara, encontrou uma instituição firme, serena e inegociável. O extremismo testa a democracia todos os dias. E todos os dias a democracia precisa ser defendida. É isso que estou fazendo. Garantir que divergências se expressem com voz, não com vandalismo institucional. Com argumento, não com agressão simbólica. Com voto, não com invasão da mesa. Hoje ficou claro que quem tentou humilhar o Legislativo, humilhou a si mesmo. Quem tentou fechar portas ao diálogo, escancarou a própria intolerância. E quem tentou afrontar a Câmara, encontrou uma instituição firme, serena e inegociável. O extremismo testa a democracia todos os dias. E todos os dias a democracia precisa ser defendida. É isso que estou... Pois é, segundo Mota, o gesto ultrapassou os limites regimentais e comprometeu, inclusive, o funcionamento das instituições. O presidente da Câmara, ele ainda comparou a postura do deputado à lógica de grupos extremistas, afirmando que a democracia não é apenas aceitar o resultado quando ele agrada. Além do caso de agressão, o comportamento mais recente de Braga também pesou, né, para o avanço do processo disciplinar. Então, a mesa diretora, ela avaliou que a ocupação da cadeira da presidência agravou o histórico de conflitos envolvendo o parlamentar e configurou um novo episódio, então, de tumulto e desordem. No plenário, Glauber acabou afirmando que é o único dos processos pautados cujo resultado ele pode afetar de fato o mandato em exercício. Ele citou inclusive casos de Carla Zambelli, que está sendo votado nesse exato momento, e também de Eduardo Bolsonaro, que segundo ele não teriam impacto semelhante. O deputado ele classificou a votação como direcionada a silenciá-lo politicamente. Outro projeto também a ser votado, né, ao longo da semana é a lei orçamentária, aliás, perdão, não é ao longo da semana, na verdade a partir do dia 18, é a lei orçamentária anual de 2026. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele informou então que a próxima sessão do Congresso Nacional vai acontecer, como citei anteriormente, no dia 18. E a pauta principal vai ser justamente a votação do projeto que define então todas as receitas e também despesas da União para o próximo ano. Alcolumbre também foi questionado sobre os vetos presidenciais que aguardam ali a deliberação. Segundo ele, não houve acordo entre as lideranças partidárias para que os vetos eles fossem analisados neste momento. Então, o presidente destacou que há uma série de demandas que estão represadas, que estão paradas ali e que as bancadas de situação e também de oposição ainda não chegaram a um entendimento. O senador, inclusive, acrescentou que na próxima semana as reuniões e votações das comissões permanentes do Senado devem ocorrer aí de forma semipresencial, com parte dos parlamentares participando, então, remotamente. Ismael Nascimento, volto com você aí no estúdio. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pelas informações e uma boa noite.
E o deputado Fábio Félix, do PSOL, pediu que a Procuradoria-Geral da República investigue as agressões sofridas por jornalistas que ontem acompanharam a retirada do deputado Glauber Braga, também no PSOL, no plenário da Câmara. Glauber Braga ocupou a cadeira da presidência da Câmara dos Deputados em protesto à sua cassação. O deputado federal Glauber Braga ocupou a cadeira do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, dos Republicanos, após o processo que pediu a cassação de seu mandato por chutar um militante de direita. O caso seria votado pelo Colégio de Líderes comandados por Hugo Motta, mas a sessão foi suspensa após o deputado anunciar o seu protesto. A Polícia Legislativa foi acionada para intervir e o deputado foi retirado à força da cadeira. A confusão continuou pelo Salão Verde, com jornalistas, policiais e deputados em um tumulto com empurra-empurra e agressões. O presidente da Comissão de Defesa de Direitos Humanos da Câmara, Fábio Félix, do PSOL, pediu que a Procuradoria-Geral da República investigasse as agressões sofridas por jornalistas que cobriram a expulsão. Em nota, o parlamentar afirmou que jornalistas e profissionais da imprensa sofreram agressões físicas e verbais por agentes de segurança da casa, impedidos de exercer suas funções e submetidos a constrangimentos. O deputado Fábio Félix também ressaltou que a atuação dos policiais se tornou um instrumento de intimidação, com o uso desmedido de força, o que resultou em lesão corporal e abuso de autoridade. Além da abertura de uma investigação, o deputado também solicitou as imagens internas, registros oficiais da Câmara e outros elementos que possam esclarecer o episódio e identificar todas as responsabilidades, para que sejam respondidas nas esferas civis, criminais e administrativas. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o fim da escala de 6 dias de trabalhos e apenas 1 de descanso. A medida, que também prevê uma redução da jornada, agora será votada por todos os parlamentares. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que limita 36 horas a jornada de trabalho. Agora, a PEC da escala 6x1 segue para a votação no plenário do Senado e, se for aprovada, será necessário o aval da Câmara dos Deputados. O objetivo da proposta do fim da escala 6x1, de acordo com o relator, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, é assegurar o maior tempo de descanso ao trabalhador sem prejuízos financeiros. A proposta também estabelece uma transição progressiva. Se promulgada, a carga horária no próximo ano será de 40 horas semanais como carga horária máxima. Terá uma redução anual de 1 hora até chegar nas 36 horas. O senador ainda afirmou que esse tipo de implantação do novo limite garante a adequação das escalas de trabalho e para a contratação de novos empregados, garantindo a segurança jurídica aos empregadores e o monitoramento dos impactos econômicos. O fim da escala 6x1 enfrenta resistência entre os deputados e senadores da oposição e da base governista, por possíveis impactos negativos na economia. O tema estava travado há 10 anos na casa e ganhou força nas redes sociais em manifestações e mobilização popular, que reuniu mais de 1,5 milhão de assinaturas a favor do texto, que limita a 8 horas de trabalho diário e 36 horas de carga horária máxima semanal, sendo distribuídas em 5 dias da semana e sem possibilidade de diminuição de salário, com 2 dias consecutivos de repouso remunerado, sendo de preferência aos sábados e domingos. Atualmente, o limite da jornada é de 44 horas por semana. E hoje foi dia de definição dos juros básicos da economia. Como era esperado, nos Estados Unidos, o Banco Central promoveu um pequeno corte e a taxa agora varia de 3,5% a 3,75% ao ano. No Brasil, também não foi surpresa a manutenção da Selic em 15% ao ano. A Comitê de Política Monetária do Banco Central não deu pistas sobre quanto poderá reduzir a segunda maior taxa de juros do mundo. No mercado financeiro, o dólar subiu 0,62% e terminou cotado em R$ 5,46. Na Bolsa de Valores, a alta foi de 0,69% aos 157.075 pontos. O Ministério do Planejamento anunciou hoje o valor do salário mínimo que entrará em vigor no dia 1º de janeiro, R$ 1.621,01 a mais do que o atual. O mínimo causa impacto em vários benefícios.
O governo confirmou que o salário mínimo vai passar para R$ 1.621, representando um aumento de R$ 103 em relação ao valor atual. O reajuste passa a valer já no início de 2026, mas o novo valor só aparecerá no pagamento de fevereiro. Com a mudança, benefícios e programas sociais que são vinculados ao salário mínimo também devem ser impactados, como o abono salarial PIS/PASEP, que passa a variar entre R$ 135,08 e o valor integral do novo salário mínimo de acordo com os meses trabalhados. O INSS, que com o aumento do benefício começa a ter mais margem para crédito consignado, seguro-desemprego, que estabelece um novo piso de recebimento do benefício, e o CadÚnico, que passa a aceitar inscrições para famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, ou seja, R$ 810,50. O reajuste do salário mínimo corresponde à soma da inflação média do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, dos últimos 12 meses e o Índice de Crescimento Real do PIB dos 2 anos anteriores, que cresceu 3,4%. Em dezembro do ano passado, o governo aprovou uma lei que limita o ganho real do salário mínimo a 2,5%. Assim, o reajuste vai somar a inflação acumulada até novembro, mais 2,5% de aumento real. E veja a seguir, regras da Prefeitura de São Paulo fazem empresas de aplicativo desistirem de implantar o serviço de mototáxi. E o governo da Austrália começa teste inédito que tira o acesso dos jovens de até 16 anos a todas as redes sociais. As empresas de aplicativo Uber e 99 desistiram de oferecer o serviço de mototáxi em São Paulo. A decisão foi tomada após a Prefeitura e a Câmara Municipal criarem uma regulamentação com uma série de obrigações impostas para a prestação de serviço à categoria. Segundo a Mobtec, Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, as empresas previam retornar ao serviço de mototáxi dia 11, em São Paulo. A data havia sido escolhida por ser apenas um dia depois do prazo dado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para que a Prefeitura regulamentasse o Moto AP. Mas as empresas 99 e Uber desistiram de recolocar as motos por aplicativo nas ruas da capital. A decisão foi tomada após a sanção das novas regras pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Tudo mudou após a sanção da Lei 18.349, publicada no Diário Oficial. A nova regra foi aprovada em 2 turnos na Câmara Municipal e deixa as empresas insatisfeitas. Os aplicativos acreditam que é impossível cumprir as novas exigências e prometem entrar na Justiça para derrubar a nova lei. Entre as exigências estão o uso de uma placa vermelha nas motos, a proibição de circular na região central da cidade e também em dias de chuva, e ter um curso especializado para transporte de passageiros. Quem não respeitar as exigências podem receber multa, que varia de R$ 4.000 até R$ 1,5 milhão para as empresas. Nossa reportagem ouviu alguns motociclistas sobre o assunto. É bom porque moto é mais rápido, né? Não tem tanto trânsito, às vezes é um lugar perto. Umas coisas tem que ser feitas mesmo, que é mais para segurança das pessoas, né? É uma opção que o usuário tem que ter mesmo. Eu ando só na minha moto. Se alguém quiser, eu acho que tem o direito. Se um dia eu precisar numa emergência também, eu quero ter o direito de andar. Já que está acontecendo aí uma grande atenção, um foco em cima disso, talvez devesse rolar uma capacitação melhor, porque a gente está acostumado a carregar comida, só que eu acho que quando a gente vai carregar uma vida, é interessante que a gente tenha certeza que tem como fazer isso sem expor ninguém a risco. Começar uma profissão nova, ao invés de você ser incentivado, eu discordo do empecilho financeiro. Quanto ao curso, eu acho completamente válido. Enquanto a disputa jurídica não avança, as motos por aplicativo seguem fora de operação na capital paulista e ainda sem previsão de volta.
Hoje aconteceu mais um tiroteio na zona norte do Rio de Janeiro entre policiais e suspeitos de fazer parte de grupos criminosos. Mas numa hora como essa, os moradores não escapam, mesmo sem ter feito nada. Um tiroteio na zona norte do Rio de Janeiro deixou um suspeito morto e pelo menos 6 pessoas feridas. Desses 6, 2 eram moradores que foram atingidos por balas perdidas na manhã desta quarta-feira. O confronto ocorreu em Irajá e envolveu policiais militares e civis durante uma ação contra criminosos armados. Segundo a Polícia Civil, os envolvidos seriam integrantes do Comando Vermelho que teriam saído do Morro do Juramentinho, em Vicente de Carvalho, com a intenção de invadir a comunidade Para Pedro, em Colégio, a área dominada por criminosos do 3º Comando Puro. A tentativa de invasão foi interrompida após a interceptação do grupo em mais uma etapa da chamada Operação Contenção. Equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis de Ricardo de Albuquerque e do 16º Batalhão montaram um cerco na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura da Estrada Coronel Vieira. Ainda de acordo com a polícia, ao perceber a presença dos agentes, os suspeitos iniciaram o ataque a tiros. Os feridos foram socorridos e levados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde um dos baleados, ainda sem identificação, não resistiu. A polícia apreendeu 2 fuzis, 2 pistolas, munição e um carro. As 2 pessoas atingidas por balas perdidas, uma mulher de 49 anos e um adolescente de 16 anos, foram feridas nas pernas e já receberam alta médica. Em São Paulo, a Polícia Federal prendeu um advogado e 2 policiais civis suspeitos de participar de um esquema de propina para interromper a investigação contra um homem apontado como traficante. Os policiais atuavam no Departamento Estadual de Prevenção e Repreensão ao Narcotráfico. O crime teria ocorrido no ano passado, durante a prisão de Marcos Henrique da Silva Andreoli, conhecido como Costurado, em Alto Garças, no estado de Mato Grosso. Apontado como traficante suspeito de integrar o 1º comando da capital, o homem foi preso em flagrante, transportando 345 quilos de droga em um fundo falso de um caminhão frigorífico. De acordo com os investigadores, os policiais e o advogado do suspeito negociaram um pagamento de R$1 milhão para interromper a investigação dele. Segundo o Ministério Público de São Paulo, com a quebra de sigilo de aparelhos celulares, foi encontrada a gravação de uma videochamada no dia 23 de maio de 2024, entre os 3 presos citando o faccionado. Mesmo com evidências do tráfico de drogas, a investigação contra o homem foi paralisada pouco tempo depois e ele foi solto. Ainda segundo o Ministério Público, a apuração, antes de ser interrompida, constatou que ele atuava na parte logística e financeira da facção e possuía ainda um laboratório de refino ligado a seu nome na cidade de Jarinu. Os agentes públicos teriam comprado imóveis pouco tempo depois desse contato. De acordo com a denúncia, os 2 policiais já ostentavam um patrimônio incompatível com os valores que recebem do Estado. Enquanto isso, o advogado já tinha sido condenado em um processo de extorsão mediante sequestro e associação criminosa. A Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão contra os 2 policiais. A Justiça também bloqueou o montante de R$1 milhão da conta dos 2, a mesma quantia apontada pelas autoridades como a propina paga pelo advogado. O Ministério Público de São Paulo perdeu o prazo para julgar e condenar Marcos Willis Camacho, o Marcola, apontado como líder da facção criminosa do 1º Comando da capital, o PCC. A Justiça entendeu e reconheceu que o prazo para a punição venceu em setembro deste ano. Marcola segue preso na Penitenciária Federal de Brasília. A maior investigação já produzida pelo Ministério Público de São Paulo contra o 1º Comando da capital. Um dossiê que reuniu ao longo de 3 anos e meio milhares de interceptações telefônicas, documentos, relatórios, apreensões de armas e drogas e depoimentos que levaram à denúncia de quase 180 integrantes da facção, que foi encerrada sem qualquer punição. A segunda vara de Presidente Prudente reconheceu no começo do mês de dezembro deste ano a prescrição e na extinção de punir todos os réus, incluindo Marcos Willis Herbaz Camacho, o Marcola, apontado há mais de 2 décadas como líder máximo do PCC. A denúncia original foi apresentada em 2013 e trazia um raio-x inédito da estrutura da facção. Os promotores conseguiram identificar a cadeia de comando, mapear o fluxo de drogas e armas, apontar fornecedores internacionais, registrar
planos de homicídios, resgates e atentados. Revelar o faturamento milionário do grupo, solicitar a internação de 32 líderes no regime disciplinar diferenciado do RDD e pedir a prisão preventiva de 112 acusados. Decisões liminares e sucessivos recursos, com fragmentações da ação penal e discussões fizeram o caso se arrastar por mais de uma década. Dessa forma, quando a Justiça analisou o mérito, em 2025 os prazos legais para a punição já haviam expirado. A decisão põe fim definitivo a um processo que, na época de sua apresentação, foi descrito por promotores do GAECO como o maior mapeamento da história do crime organizado no Brasil. No despacho, a juíza responsável reconheceu que todos os crimes imputados estavam prescritos, considerando o tempo decorrido desde os fatos, as penas máximas previstas e o avanço do processo sem sentença. Com isso, determinou a absolvição completa dos investigados. A decisão também menciona a impossibilidade de continuar a persecução penal, mesmo diante do caráter grave dos fatos, já que o Estado perdeu o prazo para punir. Visando agilizar e facilitar o atendimento nas delegacias de Mato Grosso do Sul, agentes e delegados da capital desenvolveram um aplicativo inovador. Se o sistema for implantado, as vítimas de crimes poderão fornecer as informações pelo aplicativo e adiantar o registro da ocorrência. O aplicativo inovador foi desenvolvido na 5ª Delegacia, aqui de Campo Grande, diante de uma alta demanda no atendimento, visando agilizar o registro de ocorrências. Ele visa melhorar o tempo de espera nas delegacias, né? Porque em vez de o cidadão ficar aqui esperando muito tempo, aguardando a sua vez, ele pode já adiantar quase que 80% do boletim de ocorrência. Ele acessa um sistema por meio de QR Code, no próprio celular dele ele vai acessar a um formulário por meio de chatbot que vai solicitar as informações necessárias para o boletim de ocorrência. Ali os dados pessoais e o fato propriamente dito é relatado de maneira livre, não tem problema com erros de português, com problema de sintaxe. Ali a gente pega todos esses dados são enviados para o sistema nosso e quando for a vez dele de ser atendido, tudo obedecendo uma fila virtual, né, com a numeração e tudo mais, isso será tratado por uma inteligência artificial e que irá gerar um texto técnico pronto para ser inserido no boletim de ocorrência. O projeto piloto foi desenvolvido por agentes e delegados do 5º DP. Inclusive, já está em funcionamento e poderá futuramente ser implantado em todas as delegacias do estado de Mato Grosso do Sul. A gente vai encaminhar o projeto, né, para poder expandir esse sistema e aí a Delegacia Geral vai verificar qual a melhor forma, né? Mas ele funciona com uma inteligência artificial local que nós hospedamos até para a questão de tratamento de dados sensíveis. O novo método de atendimento é aprovado inclusive por especialistas da área de segurança pública. Excelente essa iniciativa do 5º DP, do Dr. Leandro e sua equipe, traz comodidade, é uma forma inovadora de melhorar o atendimento, que a principal demanda do cidadão ao chegar na delegacia é o atendimento rápido para que ele possa dar resposta àquela demanda que lhe aflige naquele momento. Quem sai ganhando com a implantação do sistema automatizado através do celular é a população. É o que garante o presidente do Conselho de Segurança do Aerorancho. Apresentamos o Conselho de Segurança do Grande Aerorancho, né, uma grande região que tem muitos incidentes, principalmente de furtos, onde o cidadão chega na sua casa, não tem ali seu bem. E a gente sempre orienta cada um a fazer o boletim de ocorrência. E muitos estavam desestimulados por conta da questão da demora, às vezes, porque, como o doutor ele bem explica para nós sempre, é preciso um atendimento um bom atendimento, então não pode ter pressa. E às vezes isso ocasiona alguma demora. Com esse sistema, a demora acabou, porque realmente a pessoa já vai chegar aqui, ela já vai começar a encaminhar já a sua demanda e quando chegar já com o escrivão ali para fazer o seu boletim de ocorrência, vai ser bem mais rápido. Quem tem menos de
16 anos de idade não pode mais acessar as redes sociais na Austrália. A medida começou a valer hoje. É um teste que o governo decidiu fazer para proteger as crianças e adolescentes e encorajarem a passar mais tempo longe das telas. Crianças e adolescentes da Austrália acordaram sem acesso às suas contas em redes sociais, por conta de uma proibição inédita tomada pelo governo do país para protegê-las de algoritmos viciantes, pedófilos online e bullying digital. A restrição do acesso para menores de 16 anos às plataformas de vídeos curtos e streaming estão sendo observada de perto por diversos países, que estão considerando adotar a medida com idades semelhantes, em meio a preocupações sobre o impacto causado pelas mídias sociais na saúde física e mental, além da segurança das crianças. A proposta de lei na Austrália é vista por especialistas como um experimento global. Apesar de ter recebido crítica das grandes empresas de tecnologias e dos defensores da liberdade de expressão, pais, responsáveis e defensores de crianças aprovaram a medida. O parlamento australiano exigiu que cada empresa adotasse diversas medidas tecnológicas de verificação de idade, por exemplo, documentos oficiais e reconhecimento facial ou de voz. As plataformas de vídeos curtos seguirão o mesmo modelo de atitude, mas acrescentou que avisará quando os usuários poderão retornar assim que atingir a idade permitida. Apesar da lei ser questionada na justiça, a ministra das Comunicações australianas disse que o governo não será intimidado por ameaças e que irão continuar firmes nas novas políticas digitais. No Brasil, por exemplo, a partir de março de 2026, será exigido a vinculação de contas de menores de idade aos perfis de um adulto responsável, como parte da Lei Felca. Veja a seguir, ventos de 100 km por hora causam prejuízos e deixam mais de 2 milhões de pessoas sem luz na capital paulista. Um relatório da ONU apontou que cuidar do meio ambiente poderia salvar bilhões de vidas e gerar trilhões de dólares em lucro para todos. Um levantamento que serve de alerta aos idosos e também para quem cuida ou vive com eles. De cada 3 pessoas que sofrem fraturas na bacia, uma pode morrer no período de 12 meses. Mas isso pode ser possível prevenir. As fraturas de quadris em idosos estão entre os eventos mais preocupantes da saúde pública. 1 a cada 3 idosos morrem em até 12 meses após sofrerem uma fratura no quadril, normalmente devido a complicações evitáveis. A estimativa, segundo um estudo, é que globalmente ocorrerão cerca de 6 milhões de fraturas de quadril por ano até 2050, triplicando os números atuais. Segundo o Ministério da Saúde, com o aumento da longevidade no Brasil, surge o alerta para as quedas, que representam 62% das lesões não fatais em pessoas com mais de 60 anos. Além disso, 90% das fraturas de quadril em idosos têm como causa quedas da própria altura, muitas vezes dentro de casa, especialmente ao levantar da cama, ao se desequilibrar em tapetes soltos, pisos molhados ou quando há pouca iluminação. Esse tipo de fratura em idosos é ocasionada por uma combinação de fatores, como a fragilidade dos ossos devido à osteoporose, perda de força e volume da musculatura. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a mobilização precoce em até 48 horas após a cirurgia de quadril reduz em 20% o risco de mortalidade e acelera o retorno às atividades da vida diária. A reabilitação após a fratura no quadril atua na redução de complicações, trabalhando o preparo físico do idoso, prevenindo novas quedas e promovendo qualidade de vida após a alta do hospital. E mais de 2 milhões de imóveis ficaram sem luz, voos foram cancelados e parques foram fechados por conta do ciclone extratropical. Foram registrados no estado de São Paulo ventos que chegaram a 90 km por hora. Até o abastecimento de água foi afetado pelo fenômeno. Os impactos do ciclone extratropical que atingiram o estado de São Paulo foram sentidos pelos cidadãos logo nas primeiras horas do dia. Apenas na capital, as rajadas de vento chegaram a 96 km por hora. O Corpo de Bombeiros registrou 514 chamados para quedas de árvores em razão do vendaval, além de outros 5 chamados por contas de enchentes. Outro problema enfrentado pela população foi a queda de energia. De acordo com a concessionária de energia, a Enel, 2 milhões de imóveis ficaram sem luz. Na capital, 1.300.000 clientes ainda estão no escuro.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que vai procurar a empresa ANEEL para questionar a falta de luz. Em agosto, o prefeito de São Paulo já havia questionado na Justiça a renovação da concessão da Enel. A prefeitura listou falhas recorrentes no fornecimento de energia com apagões, sobretudo durante períodos de chuvas e vendavais. O abastecimento de água também foi afetado. Isso porque o bombeamento de água para as residências não está sendo feito por conta da falta de eletricidade. A Sabesp informou que bairros próximos aos reservatórios são os maiores afetados. Os vendavais também fez vários voos serem cancelados e provocaram inúmeros transtornos nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas. As empresas recomendam que os passageiros com viagens programadas entrem em contato com as companhias aéreas para saber a situação do voo. Os estragos também foram vistos nas ruas da capital. Na Avenida Paulista, a decoração de Natal foi destruída e os ventos derrubaram o boneco inflável do Papai Noel. Eventos natalinos organizados pela prefeitura foram suspensos. Uma das atrações será o espetáculo de luzes da Árvore do Ibirapuera e o Show do Lago. Por questão de segurança, pelo menos 12 parques também foram fechados. O diretor da Agência Nacional da Energia Elétrica, Fernando Mosna, deu 5 dias de prazo para a Enel explicar o que aconteceu hoje em São Paulo. Segundo ele, além de dar informações sobre o ocorrido, a empresa precisa provar que tem capacidade para cumprir o acordo de concessão em uma cidade tão complexa. O diretor da ANEEL, avisou que falhas podem gerar punições, incluindo a perda da concessão. As rajadas de vento que atingem a cidade de São Paulo também atingiram o Rio Grande do Sul. A passagem do ciclone causou danos em pelo menos 14 cidades do estado. Os ventos chegaram a mais de 100 km por hora. O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na última terça-feira foi provocado pela passagem de um ciclone extratropical. O volume de chuva fez rios e córregos transbordarem, alagando ruas da zona norte de Porto Alegre e de outros municípios do estado. Por segurança, algumas prefeituras decidiram suspender as aulas na rede municipal. Rajadas de vento que passaram dos 100 km por hora danificaram mais de 60 casas, uma escola e um hospital em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, e deixaram 5.000 moradores sem energia. O impacto foi sentido tanto na área urbana quanto na rural. O ciclone se formou entre o Paraguai e a Argentina e segue em direção ao oceano, mantendo o tempo estável e provocando pancadas isoladas no litoral, na serra e no norte do estado. As autoridades reforçam que a população acompanha os canais oficiais para atualizações. Um relatório da ONU divulgado hoje revelou que a crise climática poderá reduzir o PIB global em 4% até 2050. Mas se os habitantes do planeta virarem a chave, poderão lucrar 20 trilhões de reais por ano, além de salvar bilhões de vidas. O estudo afirmou que investir em um clima estável, em natureza preservada e um planeta menos poluído poderia gerar trilhões de dólares em ganhos, evitar milhões de mortes e tirar grande parte da população mundial da pobreza e da fome. Para o Programa das Nações Unidas, o meio ambiente está diante de uma decisão urgente e as pessoas mais pobres estão sofrendo com as ações. O relatório também mostrou que as emissões de gases que causam aquecimento global alcançaram novos recordes em 2025. Um dos anos mais quentes já registrados. Especialistas alertaram que o custo de não agir seria muito maior do que o investimento necessário para enfrentar o problema. Em 2 décadas, eventos extremos como enchentes, incêndios e tempestades já tinham causado prejuízos superiores a 140 bilhões de dólares. Para mudar esse cenário, os cientistas defenderam as ações coordenadas entre governos, empresas e sociedades. As medidas incluíam ampliar o uso de energia limpa, adotar agricultura sustentável, restaurar ecossistemas e reduzir subsídios a combustíveis fósseis, muito discutido na COP30. O relatório estimou que essas mudanças poderiam gerar até 20 trilhões de dólares por ano em benefícios econômicos até 2070. O investimento necessário seria alto, cerca de 8 trilhões de dólares ao ano. Com essas decisões tomadas, o futuro das próximas gerações poderiam ser definidas. Esta edição fica por aqui. Uma ótima noite. Tchau!